E a gente vai conversar agora sobre a educação das crianças com a psicopedagoga, a Rejane, que já está aqui. A gente falando das férias, já está quase terminando, mas esse período é muito importante para os pequenos. A gente vai entender agora como. Tudo bem com você, Rejane? Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pelo convite. Quando a gente fala do período de férias, agora está chegando no finalzinho, tem muitas crianças que essa é a última semana de férias ou a semana que vem, depende muito da escola, e tem muitos pais que já estão de cabelo em pé pensando o que fazem com as crianças, né, em casa. Sim. E aí é legal a gente falar desse tempo de brincar, o quanto é importante essas férias, né, Rejane? Sim, com certeza, né? A gente sempre fica esperando, as crianças principalmente, né, por esse período de férias. Os pais não muito, né, às vezes, mas é muito importante a gente estar nesse ambiente que tem a família toda, né, às vezes não coincide das férias serem todas juntas, mas fazer o máximo possível para estar todo mundo, né, interagindo, às vezes assim, combinado, não deu para ir durante a semana, mas final de semana tá sempre fazendo um programa todo mundo junto, um piquenique, uma atividade ao ar livre, brincadeiras, às vezes até o próprio cinema, né? Mas as crianças estarem mais aconchegadas num ambiente onde a família está toda junta. Né? Então... Isso pra gente, a gente trabalha bastante essa parte social e trabalha bastante essa parte emocional, é muito importante, sim. E o que é importante? Quais os laços principais, a gente falando, né, da infância, primeira infância, segunda infância, quais são os principais laços que aí duram? Quando a gente fica adulto, a gente consegue lembrar de vários detalhes, né, Rejane? É sempre aquilo, é o que dá prazer pra gente, né? É o que tem maior interação, às vezes é um passeio, alguma coisa que fica marcado ali, que é onde a gente tem a participação de todos. É como a gente fala, às vezes a gente tem que lidar um pouco com a realidade, que é o que a gente tem, né? Mas sempre aproveitar aquele momentinho, às vezes não deu para ir um período da tarde, um período da manhã, mas pega algumas horinhas. Né? Então a gente sempre aproveitar um momento onde deu uma horinha legal, vamos combinar alguma coisa. Porque sempre aparece alguma coisa é importante pra gente, né? Principalmente assim no decorrer da passagem deles, da formação da personalidade. Então isso tudo é muito importante para que eles tenham essa presença da família na vida deles para sempre. Rejane, agora a gente falando um pouquinho da parte de brincar e falando do período que é de volta às aulas. Sim. As crianças essa semana já começam a ficar ansiosas e aí já estão fazendo a lista de material. A gente já mostrou aqui, falando bastante sobre esse tema, a escolha da lista de material, e a gente fala disso. Ansiedade fica maior nos pais ou nas crianças? Olha, se eu te contar aqui nos dois, sabe? As crianças porque já escolheram todo o material e já estão com a mochilinha ali pronta, né? Os pais pelo fato de que já está começando a chegar perto das aulas e já estão se preparando também. A gente aconselha agora, nessa última semaninha, né, que alguns colégios, como você já citou, alguns já começam semana que vem, outros ainda têm uma semana, que eles já comecem a se organizar com a questão do soninho, com a questão da alimentação, com a questão da rotina de casa, né? Então, claro, nas férias fica um pouquinho mais solto, dorme um pouquinho mais tarde, então já começar a dormir um pouquinho mais cedo, até para a gente começar a baixar um pouquinho essa ansiedade, para a gente já começar o nosso ano com um nível de atenção um pouquinho mais equilibrado, um nível de ansiedade um pouquinho mais equilibrado. Então, a gente começa a aula já com tudo um pouquinho mais tranquilo. Isso é muito importante, sim, né? A rotina. Até da escola. A gente já vai continuar com a Rejane aqui com a gente, conversando sobre esse tema, sobre o período de férias e o período de volta às aulas. Mas a gente continua falando dos nossos filhos, dos pequenos. Você percebe que o seu filho é muito quietinho aí em casa? Presta bem atenção nesse tema que a gente fala agora. Pode ser que ele tenha alguma dificuldade para formar frases ou falar corretamente as palavras, sabia? E esses podem ser os sinais que ele precisa de uma fonoaudióloga. E a gente vai entender um pouco mais na matéria, porque existem vários casos que às vezes a mãe fica preocupada, acaba pressionando a criança, querendo que ela fale certinho, ou fale as palavras, né, corretas, fica brincando com ela, mas na verdade é uma coisa séria, a gente precisa de cuidados e por isso a gente vai rodar o VT para acompanhar um pouco mais sobre esse tema. Pode rodar. A timidez de Heitor por pouco não deixou um problema na fala se tornar algo muito mais sério. Ele tem 6 anos e a mãe só percebeu que havia algo de errado por conta de um alerta feito pela escola do filho. Eu não havia prestado atenção nesse sofrimento dele na fala, achava que ele era só um cara mais quieto mesmo, né? E aí a escola percebeu isso, me chamou para conversar, fez uma avaliação com a fono
E aí a gente viu que realmente ele tinha essa dificuldade para se comunicar com os amigos, com a professora. E aí foi aí que ele começou o tratamento com a fono. Depois de fazer fonoaudiologia, a criança passou a desenvolver mais a fala e a se relacionar melhor com os coleguinhas. Nossa, senti muita diferença, vi ele se comunicando melhor com as pessoas. Antes eu achava que ele era envergonhado, né? Tinha vergonha de falar com as pessoas. Não, era porque ele não conseguia falar. Agora ele se comunica, pede informação, faz amizade com todo mundo. A dificuldade de formar frases e de falar corretamente as palavras tem se tornado cada vez mais comum. Segundo esta fonoaudióloga, a tecnologia e até mesmo a alimentação dos pequenos têm influenciado nisso. Tem crescido muito, aumentou muito esse número em função da própria alimentação hoje em dia, que é muito pastosa. As crianças não têm a função da mastigação em si. É a questão dos eletrônicos, que é bem importante, e as questões auditivas também, que são importantes. Ou a criança nasce com problema, ou a criança pode ter várias infecções auditivas e pode levar várias crises de otite que podem levar a uma dificuldade auditiva. Então, ela tem dificuldade, às vezes, de perceber os fonemas semelhantes, o P e o B, o F e o V, o T e o D, e acaba fazendo essa inversão de fonemas. Por exemplo, ela vai falar bola, fala pola, bolo, polo. Então, acontece muito em função da dificuldade auditiva mesmo. A profissional explica que a criança, aos 4 anos de idade, já deve ter a linguagem bem desenvolvida. Caso contrário, os pais devem ficar atentos, corrigir as palavras que são pronunciadas erradas e gastar tempo com os filhos em atividades lúdicas. O que eu oriento sempre? Todo dia sentar e fazer um joguinho com a criança. Um joguinho, uma história, um livrinho de história, trocar com a criança um pouco o que ela fez na escola. Então, isso são dicas assim simples e que vão auxiliar no desenvolvimento da fala e da linguagem. Quando os pais percebem que a criança está tendo uma dificuldade, que ela não está se comunicando adequadamente, né? E isso acontece muito quando eles acabam encontrando com amigos, né? Num aniversário, alguma coisa, eles começam a comparar. Nossa, o amigo fala super bem, o meu filho não está falando legal. Então, procura ajuda. Eu acho que sempre uma avaliação é fundamental. Ou fazer uma troca com a própria escola. O que vocês acham? Eu percebi isso. Porque a escola que tem essa preocupação, está atenta a esses cuidados, é muito valioso. Porque vai evitar um problema lá no futuro para a criança, né? Para a socialização dela, eventualmente numa alfabetização e tudo mais. E por isso que a gente está aqui para ajudar vocês e, em muitos momentos, alertar muitas mães e pais que acabam não percebendo alguns detalhes que podem ser consertados, reajustados agora na primeira infância. Rejane, você atende bastante no seu consultório vários casos que daí você encaminha para o fonoaudiólogo. E a gente falando de casos nesse momento de férias, né? A gente falando do momento das férias, esse momento de lazer com as crianças, os pais conseguem perceber bastante coisas. Isso, eu acho que como a gente, os pais, eles têm uma outra visão, né, do que a gente acaba tendo isso dentro do consultório. Como agora nas férias eles acabam tendo esse convívio maior com as crianças, até na própria entrevista ali que a Fono falou, eles acabam percebendo ou até fazendo um comparativo, e aí para nós ou até para eles mesmos é ideal que eles procurem um especialista até para ver realmente faz parte da idade cronológica do meu filho ou é algo mais além. Então, isso eu acho fundamental até para poder a gente descartar algo que lá na frente vá prejudicar a criança, né? Ou até mesmo a gente começar já algum tratamento ou algo preventivo que vá acontecer lá na frente. Então, isso é fundamental que os pais já comecem a observar se tem alguma coisa realmente ali fora de um padrão, para que ele busque já ajuda, né? Tanto com o fonoaudiólogo ou até mesmo com a psicopedagogia ou com a psicologia, enfim, a gente tem aí muitas áreas específicas onde a gente consegue fazer toda uma avaliação e, claro, se não for da nossa área, a gente acaba encaminhando para as outras áreas para que a gente tenha todo um diagnóstico bem preciso, né? Onde a gente consiga trabalhar que, fazendo esse diagnóstico precoce, a gente tem aí uma vida da criança super mais saudável e tranquila. Muito bem, por isso que a Rejane, que é psicopedagoga, está aqui com a gente falando sobre esse tema. E Rejane, quando a gente fala da questão dos pais, como a gente mostrou ali na matéria, acaba comparando, né? Meu filho tem 6 anos, o meu também tem, o que ele faz que o teu não faz? Nossa, eu tô vendo que aquele é mais ativo e tal.
E aí, nesse período de férias, volta e acaba que eles acham que a escola resolve tudo. E, na verdade, não é bem assim, né? Não, essa dedicação também da educação dentro de casa, não só a educação do que é certo, do que é errado, a educação até da fala e tudo mais, né? Sim, é o que a gente brinca, né? Lá no consultório até eu brinco bastante que é um triângulo amoroso. É a escola, a casa e a gente consultório, né? Se cada um fizer a sua parte, a gente tem aí um processo muito mais tranquilo. Não é a escola hoje em dia, o que a gente até fala, a escola está fazendo papéis que é da própria casa, que é a educação. Então é diferente, né? A escola hoje tem um papel diferente, não é educar, né? É sim transmitir conhecimentos. Mas hoje a gente acaba fazendo, porque o meu filho está fazendo isso, e acaba tendo um comparativo, mas de uma forma errônea. Né? Porque a demanda, a bagagem que aquela criança traz é diferente do que a do vizinho traz. Então isso acaba tendo esse comparativo de uma forma errada, de uma forma diferente. Acaba sendo mais prejudicial do que ajudar, né? Com certeza, né? E a autoestima da criança fica lá embaixo. Verdade. A gente vai continuar com a Rejane aqui com a gente, mas agora tem que fazer um rápido intervalo, hein? É rapidinho. Ela continua conversando sobre esse tema tão importante que é o tema das férias, como brincar e vários detalhes que a gente tem que cuidar da educação dos nossos pequenos. Então, você não sai daí que a gente volta já já. Eu continuo conversando com a Rejane, que está aqui com a gente, ela é psicopedagoga, e a gente falando desse período de férias, a importância de brincar, e a gente acompanhando ali que as crianças, claro, estão se divertindo na brincadeira, mas aí quando a gente fala desse período que a gente está agora, que muitas crianças voltam na semana que vem ou na próxima semana, já começa, os pais precisam começar a estimular, a voltar a fazer um desenho, a fazer uma escrita, uma leitura? Na verdade a gente sempre aconselha não ficar todos os dias fazendo atividades que relembrem as questões que a gente chama da área cognitiva. Mas o ideal é que sejam feitas durante as férias, sempre ali para as crianças menores, uma atividadezinha de recorte, uma leiturinha, né? Mas que como a gente coloca, não coloque todo dia, né? Porque até eles mesmos, eu estou de férias, mas que a gente sempre estimule ali uma leiturinha em voz alta, legal, uma escrita, até a gente coloca um diário, né? Faça o teu diário das férias, então para eles colocarem como foi o seu dia, porque querendo ou não, de uma forma indireta, a gente vai estar trabalhando a escrita, né? Noção mais temporal, então isso são atividades que inconscientemente eles vão estar fazendo, mas que vão estar ajudando a gente agora, principalmente as escolas, quando voltar a fazer essa triagem de como eles ficaram durante as férias. Então isso eu acho bacana também, né? Então, sentou ali para brincar, puxa, legal, vamos agora fazer um recorte. Então, deu um diazinho de chuva, vamos fazer uma leiturinha. Então, às vezes até os pais que têm aquela vontade de fazer a leiturinha, então agora eu leio uma paginazinha, você lê outra. Então, fazer algo estimulante dessa forma. Né? Que inconscientemente, quando a gente percebe, a gente já está fazendo essas atividades. Rejane, agora vamos falar daqueles pais, eu tenho certeza que tem muita mãe aí acompanhando a gente nessa situação. Primeira vez que a criança vai para a escola, é difícil desgarrar da criança. E aí, quais são as dicas, né, que a gente pode dar para essas mães nesse período, que é o período pré-escolar, né? Primeiramente, manter a calma. Fundamental, né? Até porque, assim, a gente acaba passando para eles também, né? Então, eles também têm esse processo da adaptação, a gente também, como mãe, tem esse processo da adaptação, e eu acho que ter esse conjunto da calma, da tranquilidade, né? Ali por dentro a gente vai estar super ansiosa, mas passar tudo isso. Claro, a gente tem muitas escolas que deixam a gente ficar aquele processo, o processo é mais tranquilo, então deixa 1 horinha, vai buscá-lo, no outro dia fica 1h30, então a gente vai com muita tranquilidade, né? A gente tem aí que é um processo de rotina e de transição mesmo, que duram ali uns 15 dias, né, de adaptação. Então, isso tudo está dentro do parâmetro da normalidade. Então, tem todo esse processo. Mas o principal é manter a calma e passar essa calma para a criança, né? Porque, assim, a gente estando calma, a gente consegue manter isso para eles também. Verdade, Então, é o bem fundamental. Isso. O principal, então, é manter a calma. Manter a calma. O resto vem na
consequência. Tá bom. Rejane, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, trazendo dicas, claro, principalmente umas receitas, né, de como as mães podem manter a calma, mas mais do que isso, os cuidados agora no período de férias. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada.